Alguém me sugeriu abordar o princípio da congruência, também conhecido como o princípio da correlação, no âmbito do processo penal. É necessário, para a abordagem adequada desse tema, iniciar tecendo algumas considerações a respeito do sistema acusatório que foi acolhido em nossa Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, e que repeliu aquele vetusto sistema inquisitivo que inspirou o legislador do texto original do nosso Código de Processo Penal, datado de 1941. Como decorrência da adoção do sistema acusatório no processo penal brasileiro, a jurisdição é inerte, ou seja, a jurisdição não atua de ofício, depende sempre de provocação. Sintetizando, a jurisdição só atua se provocada e nos limites dessa provocação. O juiz não pode, portanto, decidir sobre aquilo que não lhe foi pedido julgar. É a regra da proibição dos julgamentos ultra petitum e extra petitum. E, em assim sendo, deve haver uma perfeita correspondência, ou seja, uma correlação entre aquilo que é apontado na inicial como causa de pedir remota, ou seja, os fatos descritos na denúncia, e o objeto de julgamento na sentença. Em síntese, como o juiz não pode julgar ultra petitum nem extra petitum, isto é, não pode julgar mais do que foi pedido, deve haver uma perfeita correspondência, ou seja, congruência ou correlação entre a imputação e o julgamento. Da mesma forma que, por exemplo, no processo civil, se o credor pleiteia a condenação do devedor ao pagamento de R$10.000, o juiz não poderá condenar o réu a pagar R$20.000, mesmo que ele esteja convencido de que é esse o crédito do autor. Também no processo penal existe essa limitação. Assim, se o promotor descreve na denúncia uma subtração de coisa alheia móvel sem emprego de violência, portanto, um crime de furto, o juiz não poderá, sem que haja aditamento da denúncia pelo próprio Ministério Público, condenar o réu lá no final por roubo, mesmo que ele esteja convencido de que houve violência para a subtração da coisa. De tal forma, incide esse princípio que, se houver alteração da acusação pelo Ministério Público, que é aquela hipótese de mutatio libelli, prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença, ficará adstrito, ou seja, limitado, vinculado a essa nova acusação decorrente do aditamento, exatamente nos termos do que dispõe o parágrafo 4º desse mesmo artigo 384. Isso, evidentemente, não significa que o juiz terá que condenar o réu na forma da acusação ou absolver o réu na forma da manifestação do Ministério Público. O juiz, embora vinculado à acusação, ele poderá absolver ou mesmo desclassificar o fato, por exemplo, afastando uma qualificadora ou julgando que o crime não chegou à consumação, que se trata de mera tentativa e assim por diante. Mas ele não poderá julgar, ou seja, a sua apreciação axiológica não poderá exceder os limites daquilo que consta da acusação.
É o fato descrito na acusação que será objeto do julgamento na sentença. É importante ressaltar que esse princípio fortalece as garantias do contraditório e da ampla defesa, com as quais está em perfeita harmonia. E por quê? Porque, sabendo que o juiz não poderá extrapolar no seu julgamento aquela acusação descrita na denúncia ou em eventual aditamento da denúncia decorrente de um mutatio libelli, o acusado não será apanhado de surpresa. Ele terá sempre a oportunidade de debater na dialética do contraditório, terá a oportunidade de se defender de forma mais ampla de uma acusação que ele sabe qual é, que ele tem perfeito conhecimento de todos os contornos e não será surpreendido por uma decisão judicial embasada em fatos dos quais ele não se defendeu adequadamente. Esse princípio da correlação ou da congruência vinculado ao sistema acusatório também dá fundamento a um debate que vem crescendo na doutrina e que é objeto de jurisprudência flutuante, ora num sentido, ora no outro. É a questão de poder ou não o juiz proferir decisão condenatória nas hipóteses em que o Ministério Público pediu a absolvição. Será que o juiz pode condenar, mesmo diante de pedido de absolvição da acusação? A resposta a essa indagação me parece que passa pela própria análise da natureza do direito de ação. Esse direito é um direito estático, instantâneo, que o seu titular, no caso o Ministério Público, exerce num único e determinado momento, qual seja o momento do oferecimento da denúncia, ficando esgotada aí o seu exercício? Ou, diversamente, é um direito dinâmico que se protrai durante todo o curso do processo e que impulsiona o processo até o final do julgamento? Para uma primeira corrente, em razão dos princípios da indisponibilidade da ação penal e do princípio do impulso oficial, o artigo 385 do Código de Processo Penal, aquele que diz expressamente que o juiz poderá condenar mesmo se o Ministério Público pediu absolvição, foi recepcionado pela vigente Constituição Federal, não é incompatível com o sistema acusatório e, por isso, autoriza o juiz a condenar, mesmo que o promotor tenha pedido a absolvição em suas alegações finais. É, por exemplo, o entendimento do Guilherme Nucci, o entendimento do Eugênio Pacelli de Oliveira e assim por diante. Para essa corrente, o exercício do direito de ação penal, que é privativo na ação penal pública do Ministério Público, já foi exercido no momento da propositura da ação e se exauriu nesse momento. A partir daí, a ação prossegue por impulso oficial. Essa tese foi acolhida, por exemplo, num julgado da 5ª turma do STJ, num recurso especial de que foi o relator, o ministro Jorge Mussi, no ano de 2020.
Já para uma outra corrente, uma segunda corrente, o exercício do direito de ação não é estático, mas dinâmico, impondo ao autor, no sistema acusatório, o seu exercício e o seu impulsionamento até o julgamento final. Nesse caso, na hipótese de um Ministério Público, titular do direito de ação penal pública, nas alegações finais, manifestar-se pela absolvição do réu, o juiz não pode condenar sob pena de violar o princípio da correlação ou congruência e exercer jurisdição sem ação, exercendo, para usar as palavras do professor Aurélio Lopes Júnior, um poder punitivo sem a necessária invocação. Essa é a posição adotada, entre outros, pelo professor Gustavo Badaró, pelo Aurélio Lopes Júnior e assim por diante. Essa corrente afirma que o artigo 385 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, que esse artigo é incompatível com o sistema acusatório e que, portanto, ele não deve ser aplicado porque é inconstitucional. Ao postular a absolvição, o promotor esvazia a acusação e encerra a própria dialética inerente ao contraditório. Se o juiz, apesar disso, condenar o réu, ele estará assumindo nessa relação dialética o polo oposto àquele em que figura o réu, ou seja, o polo ativo da relação dialética processual, cuja titularidade, como dito, é do Ministério Público, e joga por terra, assim, o próprio sistema acusatório. Esse entendimento foi adotado em um julgado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na ação penal número 960 do Distrito Federal. Ao nosso ver, esta segunda posição é a que melhor se ajusta ao sistema acusatório, é aquela que é albergada pela Constituição Federal e é a que atende aos princípios da correlação ou da congruência, que decorrem naturalmente do sistema acusatório. Se o juiz não pode julgar senão aquilo que lhe é pedido em razão da inércia da jurisdição, e se ele, nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 384 do CPP, está vinculado à última acusação formalizada pelo Ministério Público, não podendo julgar senão aquilo que consta do aditamento quando ocorre a mutatio libelli, do mesmo modo, ele deve estar vinculado quando o promotor retira toda e qualquer acusação, sob pena de juiz se transformar ao mesmo tempo em autor da ação e seu julgador, ferindo de morte o sistema acusatório. Se ele está adstrito à acusação nova resultante da mutatio libelli, por que não estaria, do mesmo modo, adstrito à inexistência de qualquer acusação em razão da postulação de absolvição pelo Ministério Público nas alegações finais? Veja-se que não é questão de subordinar a decisão do juiz ao entendimento do promotor. O juiz tem total liberdade de convicção, como também a tem o promotor, de modo que nenhum deles está vinculado ao entendimento do outro. Por isso, ao pedir a absolvição em suas alegações finais, o Ministério Público não estará obrigando o juiz a absolver, não estará obrigando o juiz a se submeter ao convencimento do promotor. Apenas
estará impedindo o juiz de proferir sentença condenatória. Na verdade, ao retirar a pretensão punitiva inicialmente deduzida em juízo, pedindo a absolvição, o promotor estará, na verdade, impedindo o julgamento de mérito, de modo que o juiz, se ele não entender que realmente é caso de absolvição, como entende o promotor, ele deverá julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. É de se acrescentar, em reforço desses argumentos, que o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, incluído pelo pacote anticrime em dezembro de 2019, e que passou a ter vigência em 23 de janeiro de 2020, estabelece expressamente que o processo penal terá estrutura acusatória. E isso é manifestamente incompatível com a ideia de uma condenação pelo judiciário, mesmo em face de pedido de absolvição do órgão da acusação, que é o titular do direito de ação penal.